Foram pouco mais de 2 meses e meio de trégua, até que nesse final de semana, cenas como essa voltaram a chocar quem frequenta a Praia da Redinha, na zona norte de Natal. Foi 3 ocorrências, você viu, não foi no grupo? A inauguração ela ia acontecer à tarde, sendo que quando já foi de 8 horas da manhã, um rapaz se jogou. A família, tanto ela pode ter um fator positivo, como pode ter um fator negativo. Na época, a minha família em si ficou sem entender o porquê. O fenômeno do suicídio, né, ele sempre existiu e ele sempre foi visto como tabu. A gente sabe que as mídias, independentemente de canais, elas ditam tendências. Ocorrência nesse momento aqui na ponte. Vou morrer, mas... Vai não, meu irmão, já existe ano. Eu quero suicidar. Eu gosto de mais ninguém não. A Ponte Newton Navarra ela teve como ideia inicial em 92. Foi a primeira vez que pensaram em construir alguma coisa que pudesse desobstruir o trânsito zona norte e restante da cidade, no caso na Ponte Igapó. E somente em 2004 foi que começaram as obras aqui. As obras começaram em 2004 para 2005 e quando foi no final de 2007 foi que teve a inauguração. A inauguração ela ia acontecer à tarde, ela ia acontecer de tardezinha, sendo que quando já foi de 8 horas da manhã, um rapaz se jogou. A família, tanto ela pode ter um fator positivo, né, como pode ter um fator negativo. Hoje a gente percebe que as relações existentes entre pais, filhos, pode ser um gatilho para que o indivíduo possa desenvolver alguma alteração do comportamento. Ele vê, às vezes, os pais em um relacionamento que gera conflitos, e esse conflito pode acabar prejudicando a linha de raciocínio daquele indivíduo, daquela pessoa. Certo? E isso é um fator negativo. O fator positivo é quando os pais conseguem enxergar que eles são responsáveis direto pela criação e formação daquele indivíduo. Então isso é um fator positivo. Por mais que muitas pessoas falem que não influenciam e tudo mais, a gente sabe que as mídias, independentemente de canais, elas ditam tendências. E se ditam tendências de moda, de comportamentos, né, de comportamentos no sentido de não serem destrutivos, né? Os comportamentos destrutivos, eles também acabam sendo uma tendência, né? Quando você encontra alguém que está aberto a isso. Como essa da menina, eu tava deitado. Tava deitado aqui na rede, tava com uns 2 dias acordado já. Aqui direto. Sem dormir. Por causa do efetivo que tava pouco do pessoal na moto, né? Que não tava tendo. E eu precisei ficar acordado na moto. Desde eu fui tirar não sei se era um cochilo, uma dessa mais ou menos. Fui tirar um cochilo aqui, deitar um pouquinho, descansar a mente. E minha esposa brincando, sentada na cadeira, eu na rede e ela brincando, querendo me acordar. Eu disse, minha filha, deixa eu dormir, tô muito cansado. Deu uns dias acordado, aí de repente ela foi, deixou. Quando eu dei um cochilo, ela bate, rapaz, lá vai, minha menina, onde eu acordei, do cochilo que eu dei, eu acordei tudo lá, subiu a grade e se jogou-se. O fenômeno do suicídio, né, ele sempre existiu
e ele sempre foi visto como um tabu, né? E hoje ainda continua sendo, porque a nossa sociedade, primeiro de tudo, ela não é educada para se falar de morte. Não é. Não, se você falar de morte, o outro, vira essa boca para lá, homem, deixa de falar essas coisas, né? Então já começa daí. E o tirar a própria vida é o tabu do tabu, né? É mais complicado ainda de se falar. E esses números alarmantes de suicídio, né, que a gente vê, são tentativas de se curar uma dor que é invisível, é uma dor que eu não dou conta, né? A pessoa que suicida, ela tem uma dor, ela tem um sofrimento que ela não dá conta, ela não se sente compreendida, ela não se sente validada e ela não consegue enxergar outra forma de acabar com aquela dor. No dia que ele morreu foi um dia normal, né? No dia que meu pai se suicidou foi um dia normal, onde minha mãe foi até o trabalho deixar uma quentinha para ele, que já era rotineiro, todos os dias ela ia deixar a marmita, né, deixar a comida para ele. E ela desconfiou que algo estava estranho, né, que ele chegou, ele estava bem diferente, querendo que ela não fosse embora, porque geralmente ela ia deixava a comida e ia embora para casa. E nesse dia ele não queria deixar a minha mãe embora de forma alguma. E minha mãe estranhou, o que é que está acontecendo? E naquele momento, mãe viu que algo estava diferente. Se eu me inspiro numa atriz, no seu modo de se vestir, e se eu estou em sofrimento, né, e eu me identifico com o sofrimento daquele personagem, e percebo quão romantizado foi, por exemplo, o fato dela estar numa cena usando uma droga, ou de pensar em se matar, ou até de cometer mesmo suicídio, eu vou trazer isso para mim e vou internalizar isso e talvez me inspirar e fazer algo parecido. Já um outro aspecto que eu acho interessante é o aspecto de como as pessoas se identificam com outras que tiraram a própria vida. Isso a gente chama de efeito Werther. O que é o efeito Werther? O efeito Werther ele surge mais ou menos entre século XV e século XVI, quando na Europa um escritor chamado Goethe, ele cria um livro que é uma história de um jovem que se apaixona por uma moça que já estava com um casamento prometido para um outro rapaz. Sendo que ele se apaixona tanto por ela e ele não pode ter o amor dessa moça, que ele escreve uma espécie de despedida, já num desespero, se deita na cama dele e tira a própria vida. E ele deixa uma carta. E esta carta, ela faz parte desse livro. E quando dentro da Europa esse livro foi divulgado, foi interessante porque o número de suicídios subiu em quase 300%. Porque as pessoas se identificavam com a história dele e elas estavam vivendo histórias de sofrimento parecida e elas entendiam que uma maneira de se livrar daquele sofrimento era tirando a própria vida. É um dado estatístico preocupante, né? A companhia de turismo, ela recebe muito chamado. Né, dessa ponte, né? Especialmente na tentativa de suicídio ou já no ato consumado, né? E isso é um fator que, inclusive, chega a traumatizar alguns policiais, né? Policiais que já fizeram ocorrência aqui, no outro dia ou após a ocorrência, já estão doentes, adoecem também com essa ocorrência. Tipo, no mesmo dia? No mesmo dia já sente questões emocionais, quando uma pessoa solta do braço do policial, né, quando não consegue salvar a vida. Então, o policial, ele também, o lado humano dele, porque a farda, vamos dizer que ela é uma capa de proteção, né? Mas aí por dentro, o ser humano, ele realmente sente. Inclusive, eu já tive policial, depois de uma ocorrência de suicídio, dizer que não tinha mais condições de trabalhar, a gente teve que dar dispensa. Logicamente que ele voltou no outro serviço, 3 dias após, mas é um tipo de ocorrência que traz, né, muitos danos, né, tanto para a família como para a sociedade e para quem está atendendo, para quem está em loco atendendo esse tipo de
de ocorrência, né? Porque não é algo natural. O pastor, ele, assim, segundo informações, chegou até nós através da polícia militar, que ele estava em casa, informou a sua esposa que ia abastecer o carro, e dele lá do posto de gasolina ele ia para tal canto. Só que ele não informou a esposa para onde ia, e ele veio direto para a ponte. Segundo informações, quando as pessoas começaram a me chamar aqui, que nós não tínhamos transporte, começaram a dizer, ó, tem um homem lá, tá num carro vermelho, pulou lá para as gatelas, e eu fiquei aqui sem desespero, querendo achar uma solução para poder chegar até ele, e conseguir uma bicicleta. Quando eu cheguei na tela verde ali, a mulher já pulou, irmão. E eu, quando cheguei lá, não sabia que era um pastor, a gente sabia que era uma pessoa. E quando eu cheguei lá, ele levantou o capô do carro, botou o ferrinho, fingiu que estava mexendo no capô, e infelizmente chegou a tirar sua própria vida. Minha mãe não entendia bem, talvez pela condição financeira, né, pelos problemas diários. A gente sabe que é muito difícil manter uma casa, uma família, né, ganhando pouco e com vários outros problemas em cima. Então, eu acredito que foi pela parte financeira, foi pela questão financeira. E às vezes as pessoas veem a gente sorrindo, mas não sabem como é o nosso dia a dia, as nossas lutas, aquela questão de matar um leão por dia, né? Às vezes matam vários leões por dia. Mas as pessoas não sabem, porque você está tranquilo, muitas vezes você é alegre, você não quer mostrar a ninguém suas dificuldades, seus problemas. E as pessoas, elas estão mais acostumadas quando você chega e chora ou se lamenta. Então, assim, é muito difícil. A depressão como aquele estado de uma tristeza profunda. Não é uma simples tristeza, não é um dia ruim, né? É algo que, com o decorrer do tempo, vai se tornando, vai te deixando incapacitado de realizar suas tarefas de casa, seu trabalho, a alegria, né? Na verdade, você não vê mais as cores da vida. E quando eu cheguei nessa parte de cada, essa primeira pilastra, essa granona, eu procurei os meninos e não vi movimento. E vi um movimento grande no meio da ponte centralizada. Eu digo aquele movimento, aí soltei o café da manhã do menino no chão e fui olhar, ver igual o que era. Quando cheguei lá, ele já estava empendurado. O pessoal segurando na mão dele. E de repente comecei a pegar na mão dele e ele dizia, me solta, me solta. Eu acho que ele estava fora de consciência nessa hora, mandando soltar. Mas depois eu ouvi um relato na mente dele que disse assim, ele olhou para baixo e de repente viu o perigo que ele estava. E ele começou a jogar a perna. Jogou uma, jogou a duas vezes para ver se a perna dele alguém segurava. Foi nessas horas que não deu pra gente segurar. Foi triste a gente poder perder algo, hein? Mas a gente fizemos a nossa parte como sentinelas de Cristo. É que por mais que você esteja em um processo de desespero gigantesco, sempre há uma outra possibilidade. Aquilo que você está vivendo agora é um degrau, é uma escada, é um momento, não é o fim. Você pode enxergar como sendo o fim, mas não é o fim. É por isso que você precisa entender que você precisa ficar vivo por você, não apenas, mas por aquelas pessoas que estão próximas a você. Muita gente precisa de você. Entenda que desistir não é uma possibilidade, desistir não é o caminho. Você tem a igreja, você tem a família, você tem o esporte, você tem a escola, você tem os seus amigos, por mais que seja 1, 2 ou 3, familiares distantes, 1, 2 ou 3, mas sempre há uma outra possibilidade, sempre há um outro caminho.